Hello, titia chegou, minha gente. Ai, vamos lá, né? Vamos falar aqui sobre o áudio do Vital desta quarta, dia 25 de setembro de 2024, que mais uma vez discorre sobre algo que as pessoas precisam entender, plano de alma. Então o texto, o áudio do Vital tem o título O Plano da Alma, Escolhas, Provas e Libertação. Oh, minha gente, mais do que já foi falado, esmiuçado, explicado, desenhado, mas ainda assim precisa ser falado, esmiuçado, explicado e desenhado. Afinal de contas, todos os dias pessoas acessam essas informações e é de suma importância que elas tenham esse entendimento. Então vamos lá. Meu Deus, como é perfeito o plano divino e como são perfeitas as leis universais que permitem aos fractais de alma formularem, estruturarem o seu plano de alma. De que forma? No além-túmulo, ou na erraticidade, ou no entrevidas, ou seja, quando nós não estamos encarnados, estamos no plano espiritual, na quarta dimensão, com uma consciência muito mais estendida, nós temos uma visão ampla e clara das nossas existências neste planeta. Então nós sabemos exatamente o que nós precisamos experienciar, no sentido de equilibrar ou de resgatar, vamos falar aí de karma negativo. Se eu sei que eu preciso experienciar aquela situação para equilibrar algo que eu desequilibrei lá atrás, tá beleza, eu estou consciente que eu preciso fazer isso e eu dou conta de fazer, é um aprendizado. Ponto. Eu tenho consciência quando eu estou no plano espiritual de que eu não vou passar por nada que não esteja dentro do meu plano divino, independentemente do meu livre-arbítrio. Ou seja, se eu reencarno e no decorrer da minha vida eu passo por situações que o meu plano de alma, né, em que meu plano de alma foi escrito por mim para me direcionar a um caminho, mas eu tomo a decisão, vamos supor, de não fazer ou fazer diferente, meu plano de alma também tem, ele já envolve esse livre-arbítrio na tomada de decisões de A ou B, C ou D. Não muda nada para o plano de alma. O que muda são os caminhos, né? Vamos supor, eu cresço com um compromisso de me tornar uma veterinária. No meio do caminho eu falo, não quero ser veterinária não, eu quero ser paisagista. Beleza, eu não me torno uma pessoa melhor ou pior por conta da minha profissão. Eu me torno melhor ou pior pelo que eu já sou. Então meu plano de alma tanto envolve, né? Ele tem um direcionamento caso eu me torne veterinária ou caso eu me torne paisagista. Tudo beleza. O plano de alma é algo muito amplo. Ao mesmo tempo que é complexo, é simples, porque é plano de alma, é o que está ali que vai acontecer. Bingo! Então, eu lanço neste plano, né, aquilo que eu preciso experienciar. E eu vou experienciar aquilo, porque quando eu reencarnar, a vida vai trazer exatamente aquilo que eu preciso experienciar. Ela vai criar as situações, ela vai trazer pessoas, ela vai montar cenários em que eu preciso exercitar aquilo que eu coloquei no meu plano de alma que eu precisava exercitar, seja para resgatar, para o que quer que seja. Meu Deus, entender isso muda tudo. A gente sai automaticamente do vitimismo, sai da culpa, sai do medo, sai de todas essas porcarias que tanto nos aprisionam. Não existe vítima, não existe coitado, não existe
Como ele fala, não existe erro. Para pensar nisso. Pai amado, não existe erro. Eu nunca errei. Ninguém jamais errou comigo. Ninguém errou comigo. O que aconteceu tudo o que aconteceu foi aprendizado. Para mim, para eles aqui em outras vidas. Se eu entendo que hoje eu passo um momento delicado ou desafiador, Pai, fui eu que escolhi. E se eu escolhi passar, é para equilibrar, é para aprender, mas é para o meu melhor. E eu me fortaleço diante disso. Ninguém tem culpa. Agora, existe colheita. Eu vou colher o que eu lançar. Que sementes eu estou lançando for love God? Que sementes eu estou lançando? Semente de tristeza, de revolta, sementes de dor, de angústia, sementes de ingratidão? É essa colheita que vai vir. Eu atraio para minha vida tudo, absolutamente 100% de tudo. Tem gente que não acredita nisso, né? Que acha que a coisa não funciona bem assim. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Eu sou dona do meu destino. Eu sou dona da minha vida enquanto este fractal. Eu sou filha da fonte, mas aqui eu assumo a responsabilidade. E eu tenho, um aparato, um amparo espiritual imenso. Imenso. Que me vem nos momentos em que eu, de repente, me sinta desencorajada. Mas eu entendo que este aparato espiritual não está à minha disposição como empregado. Eu não tenho que ter à minha disposição uma equipe para suprir os meus caprichos ou para passar a mão na minha cabeça, mas para me acolher e me dar apoio. E me chamar na chincha quando é necessário. Todos nós temos. O que não dá é para abraçar as dores do mundo como se fosse o ponto final. Não é. Essa dor está aí para ensinar algo. Mas acima de tudo, se você não consegue extrair a lição, está aí para te ensinar que você lida com isso, que você pode lidar com isso e que isso vai te fortalecer e que eventualmente, né? Você pode estar de fato equilibrando algo lá atrás. Agora, foi muito importante o Vital falar desses aspectos do medo, da culpa, da fome, o medo da escassez. Por quê? Porque são memórias. E tem muita gente sofrendo com isso. Se não existe nada que justifique nessa vida esse medo, é de vidas passadas. Todos nós experimentamos a dualidade, como ele disse, né? A fome, a abundância, a riqueza, a pobreza, tudo nós experienciamos. Então nós trazemos aquele registro. Não quer dizer que a gente tenha que passar por isso de novo. Eu sei que tem muita gente que às vezes fala, puxa, né, vendo o que eu estou vendo hoje no país, no mundo, eu tenho medo de perder. Se você não tiver que passar por alguma lição no sentido de experienciar isso, você não vai passar. Ah, mas como que eu vou saber? Ninguém vai saber. Não dá para saber. O que está sendo pedido é que você exercite a sua confiança em você, enquanto fractal em evolução, na fonte que supre tudo na vida como uma ferramenta altamente inteligente e justa para todas as nossas questões. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Desde que eu assimilei este mantra na minha vida, o meu entendimento mudou radicalmente. Todos nós temos sombras para trabalhar, todos nós temos questões. Todos. Perdão.
Ih, meu Deus, espera só um pouquinho, gente. Vamos lá. A diferença é como a gente lida com isso, com essas sombras, com essas questões. Vou repetir aquela frase. Não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Viver um problema, agarrar ele, sentar e falar, esse é meu, ai, 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 só te coloca cada vez mais na frequência do problema. Experienciar um problema, olhar e dizer, meu filho, pode vir quente que eu tô fervendo, eu vou te encarar e a gente vai se resolver, muda completamente. E nós temos cacife para isso. O problema é que nós fomos adestrados para sermos palermas, pamonhas, pessoas fracas. E olha que muitos de nós não nos dobramos ao sistema. Nós fomos condicionados a nos sentirmos culpados, medrosos, incompetentes, distantes, né? Demônios, porque a gente não, né? Nosso lugarzinho no quinto dos infernos já está reservado para muita gente que acredita nisso. Veja que coisa mais horrorosa. Aquele que conseguiu entender o que é, enquanto centelha, enquanto deuses, enquanto fractais que estão aqui experienciando, não cai mais nessa esparrela. E é isso que o sistema não quer. Os demônios existem aqui dentro. As virtudes também. O inferno está aqui dentro. O céu também. Agora, aquilo que vai se perpetuar e intensificar na sua vida é aquilo que você colocar foco. Tenta sair do problema e olhar um pouquinho de cima. Tenta olhar para você na situação como se você fosse outra pessoa. E observe o que você sente ao ver aquilo. Às vezes, a gente se envolve demais e faz realmente tempestade em copo d'água. Só que essa tempestade em copo d'água muitas vezes dura tempo demais. E isso impacta diretamente na nossa energia. E isso pode desencadear processos físicos, inclusive. Não precisa disso. A dor é opcional mesmo. Se eu vivo um medo, alguma situação que não tem justificativa, eu estou lidando com uma memória. Olha, eu já experienciei isso. Então, o medo de algo que a gente já viveu, não de algo que a gente vai viver. A culpa também é de algo que já viveu, porque em algum momento eu tive uma ação que prejudicou alguém, eu estou falando muito a grosso modo. Eu já voltei numa outra vida para equilibrar aquilo e passei por grande sofrimento. Veja como é importante, ele falou aqui do perdão, né? Essa questão de não precisar desculpar, porque no final tudo é aprendizado, mas tem um perdão que é importante sim, é o auto perdão. Porque se a gente entende que, independentemente do que a gente fez lá atrás, a gente fez com aquela consciência, tá tudo beleza, foi o que eu tinha, eu dei o que eu tinha para dar, eu fiz o que eu tinha para fazer com o nível de consciência que eu tinha. Isso libera. É o que ele fala, né? Ele tem uma frase que ele fala, marquei aqui em algum lugar. Compreender, aceitar e soltar. Compreender, aceitar, talvez seja a tarefa mais desafiadora, e soltar. Eu não preciso viver culpa, eu não preciso sentir medo. Eu escrevi meu plano, eu estou passando pelo que eu escrevi, vou ter medo do quê? É como ele falou, né? Medo de ser atropelado, de cair de uma árvore é uma coisa. Isso aí é um medo muito mais relacionado à questão o instinto de sobrevivência. Agora, medo de coisas que eu não sei o que é, o que está faltando aí? Conexão com o eu superior. E não pense que o caminho para conectar-se com o eu superior é difícil, não. Difícil é a mente que faz acreditar. Porque ele está aqui o tempo todo. A gente só precisa o quê? Acessar o que nós somos verdadeiramente. Parar de querer vestir personagens para agradar quem quer que seja. Se alguém nos aceite,
nos aceite como somos. Se alguém nos aceite como somos e que nós aceitemos os outros como eles são. Porque de relações vazias e mentirosas, eu acho que já está todo mundo de pacová cheio. E por isso a gente vê tantos problemas nesse sentido. Então, assim, nós traçamos nosso plano de alma com tudo aquilo que a gente precisa para experienciar nesta encarnação. Isso inclui, né, as várias alternativas nas tomadas de decisões, utilizando o livre-arbítrio. Mas a vida, inevitavelmente, vai trazer aquilo que nós precisamos experienciar. Isso, essa questão do medo, da culpa, precisa ser fortemente trabalhado, porque realmente essa é a dupla de muletas que tanto emperra o progresso das pessoas. Culpa por ter feito, por não ter feito, por ter dito, por não ter dito, culpa por não suprir, né? Não ser aquilo que o outro esperava que fosse, o pai, a mãe, o irmão, sei lá quem, o marido, sei lá quem, culpa por... Olha que prisão, precisa de mais alguma prisão? Não tem prisão pior do que a prisão da mente. Eu sou o que eu sou e eu faço o meu melhor para me tornar alguém, né? É o famoso, hoje eu sou melhor do que ontem. E é o que eu tenho é hoje, amanhã é outro dia. Mas dentro daquilo que eu entenda que eu tenho que melhorar, não para agradar fulano ou beltrano. Vamos ver aqui. Vitimismo é o reconhecimento da incompetência. Essa frase é um soco na boca do estômago, né? É o reconhecimento da incompetência mesmo, porque enquanto vítima, você joga para o outro a culpa de tudo que te acontece, ou seja, você não é competente para dar conta da tua responsabilidade. Não tem vítima, a vítima de hoje é o algoz de ontem, então não tem vítima nem algoz, né? O que existe é aprendizado. Assumir a responsabilidade te tira do papel de vítima. Daqui, olha, aconteceu essa problemática toda, cabeça erguida, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue a vida. Tiro da minha vida aquilo que não serve mais, isso inclui pessoas, e toco a minha vida. Eu não sou vítima de nada, mas também não sou obrigada. Mágoas. Não entendimento do que passamos e precisamos passar. Isso é verdade. E ele fala, né? As pessoas cruzam o nosso caminho por um direcionamento energético. Então, eu tenho que passar determinada experiência por algum motivo que eu coloquei no meu plano de almas. A vida vai colocar a pecinha-chave no meu caminho para me fazer passar por aquilo. E eu sei que no momento de sofrimento, a gente não tem essa compreensão, mas é justamente esse entendimento que ajuda a sair do sofrimento. Fulano me fez uma palhaçada, me fez sofrer, mas eu entendo que fui eu que pedi. Valeu, fulano, segue tua vida em paz. Agradeço a lição. Hoje eu sei que eu sou muito mais do que eu pensava que fosse. Tudo certo. 0-0 ou 1-1, né? Caminho liquidado. Ele fala das pessoas que praticam o mal, né? Por praticar, essas almas endurecidas que têm prazer em fazer mal às outras pessoas. Chegou o grande momento, né? Delas serem retiradas, aqueles que têm... eles têm dois caminhos. Ou se voltam para a luz ou se entregam, né? E aí serão levados para outros planetas, ou, como o Vital fez o áudio aí da segunda morte, sol central para resetar essa consciência e recomeçar. As experiências de fome, de miséria, de abandono, tudo é memória. Agora, essa coisa do abandono, eu fiz até uma ressalva aqui, porque além da questão das memórias, tem uma outra questão. Além da questão, tem outra questão. Por exemplo, traição, abandono. A mensagem para mim é muito clara.
Se você foi traído por alguém, a pergunta é, onde foi que você se traiu? Se você se sente abandonado, ou foi abandonado por alguém, você se abandonou primeiro. E esta é uma reflexão importante que precisa ser feita. O abandono do outro só mostra o nosso abandono também. A traição do outro só mostra o quanto a gente se trai. Como é que a gente se trai? Quando a gente deixa de fazer o que a gente gosta, quando a gente deixa de ser o que a gente é para agradar o outro. Não necessariamente marido, mulher, namorado, nada disso não. Eu tô falando mesmo na relação familiar, enfim, amigos. Ai, fulano me traiu. Você se traiu primeiro, lindo, linda. Isso é importante. Eu fui abandonado. Você se abandonou. E eu sei que isso traz um desconforto, né? Porque você já está sofrendo. Ainda ter que ouvir esse tipo de desaforo, mas não é desaforo. Talvez seja o que você precise ouvir para entender que você é dono da sua vida. E que você só precisa tomar posse de si e parar de dar aos outros um poder que não pertence a eles. Este é o problema. A gente dá poder demais ao que está fora. E nós temos sido ensinados a resgatar, tomar posse de um poder que a fonte nos concedeu. E que realmente, de novo, se fui eu que escrevi meu plano de alma, tudo que está acontecendo fui eu que pedi. Beleza, eu dou conta. Tem horas que pesa, mas eu continuo. Eu encontro ferramentas e formas para poder continuar, entendendo que ferramentas e formas não operam milagres. O milagre sou eu. Não adianta eu me sustentar em muletas externas, porque o papel que me cabe, me cabe. E ele é a base, inclusive, para que essas ferramentas possam funcionar. Então, assim, esse plano de alma, que é realizado com essa consciência mais expandida, precisa ser de fato assimilado. Para que a gente entenda que quando nós estamos aqui, muitas vezes vivendo essas memórias, né, de medo disso, medo daquilo, culpa, não é karma, é trauma. Eu já vivi isso, eu nem preciso acessar essa memória, eu já vivi. Hora de compreender, aceitar e soltar. Como eu faço isso? Use Ho'oponopono. Você não precisa saber qual é a memória. Isso é um trauma. Ele vai te trazer um desconforto. Ho'oponopono limpa tudo, mas precisa persistir. Tem casos que o Ho'oponopono parece que é automático. Tem casos que demandam um tempo maior, porque são muitas as camadas de dor, de crenças, de traumas, de memórias, mas o tal do Ho'oponopono limpa. Ou se limpa. Ou a gente se liberta, né, dessas memórias, ou elas vão nos acompanhar até o momento que desencarnarmos. Não precisa viver desse jeito. Você nasceu para ter uma vida plena e abundante. Mas para isso você precisa de fato tomar a decisão de viver essa vida plena e abundante, independentemente do teu plano de almas. Até porque, vamos supor, resgates, karmas, né? O Vital já falou aí dos karmas, que não existe mais karma, né? O Bruno Gessinger fala disso há muito tempo. Os karmas foram revogados em 2017. Então, o que está rodando aqui? Programas. O Vital já falou das holografias, inclusive a nível de obsessão. É um programa que está rodando e que a gente precisa desprogramar. Para isso, existem trabalhos de limpeza, como eu disse, vou dizer de novo, Ho'oponopono, afirmações positivas. Se as pessoas soubessem o efeito das afirmações positivas, elas utilizariam com mais frequência. Porque surte um efeito porreta. Funciona. O problema é que a gente faz um pouquinho, aí acontece uma coisinha meia boca, a gente já descamba. Tá vendo? Não funciona. Não vai funcionar nunca com esse entusiasmo que você tem. É constância, é persistência, é todo dia. Todo dia a gente lida com energia, todo dia a gente lida com questões. É o que eu falo, se a gente toma banho todos os dias, a gente precisa também de uma faxina energética, emocional todos os dias. Para que isso não somatize, para que a gente tire esse excesso, esse lixo, isso não somatize e se torne até uma doença. Então, assim,
Nós temos esse plano de almas, ele é individual, mas ele está inserido dentro dos planos de almas coletivos. Ninguém está aqui sozinho. É o plano de alma do pai, da mãe, do tio, da avó, do vô, de não sei quem, dos amigos, que faz parte de um plano de alma, está dentro de um plano divino, que é perfeito. É uma coisa que eu pulei aqui que eu não posso deixar. Esses registros, né? Ele falou isso no momento que ele falou da fome, a questão da ancestralidade. Eu tenho comigo, a minha tese é a seguinte: eu não tenho que arcar com trauma, ou seja lá o que for, de antepassados. Me desculpem, tá? A minha sinceridade. Isso para mim é a mesma coisa que, como diz a Bíblia, o filho nasceu doente para pagar o pecado do pai. Oi? Como é que é? Então eu tenho que arcar com um problema de prosperidade porque o meu bisavô era cheio de crenças? Não. A não ser que o meu bisavô tá aqui, ó. Sou eu. Eu fui o meu bisavô. Essa é a ancestralidade a ser curada. Porque é uma crença que eu trago, não que eu herdei. Este é o meu entendimento hoje. Hoje. Eu não vejo sentido em ter que carregar karma, crença, trauma de todo um círculo familiar. Isso para mim não faz sentido mais. A não ser que eu seja, né, esses seres que compuseram meu círculo familiar, tataravó, tataravó, lá, a geração do ano de, sei lá, 900 depois de Cristo. Aí eu entendo. Então a gente precisa curar a ancestralidade nos curando. Eu me curo dessas crenças, desses traumas, destas memórias. Uma outra ferramenta espetacular para curar isso chama violeta. Façam meditações com a chama violeta, visualizem a chama violeta. A chama violeta é transmutadora, inclusive de memórias de dor, de traços negativos de personalidade, de karmas, de situações. Ela trabalha a tolerância, ela trabalha o perdão, ela trabalha a alegria. A gente tem tantas ferramentas simples e eficazes que a gente acha bonito, a gente ouve, curte, olha que legal, eu sou bem espiritualizado, eu conheço a chama trina, a chama violeta, mas eu não uso. Do que adianta conhecer e não usar? Não adianta, minha gente. Então veja quantos tesouros a vida nos deu, nos trouxe, para que a gente se torne cada dia mais, como eu costumo dizer, a nossa melhor versão enquanto fractal de alma encarnado nessa última existência em 3D no planeta Terra. Tá tudo aí. A gente nunca recebeu tantas informações. Só que não adianta só receber as informações. É preciso movimentar essas informações conosco. Pode ser útil para os outros? Pode, mas o exemplo, se a palavra, né? A palavra ensina, o exemplo arrasta. A gente não precisa ficar falando nada para ninguém. Então, assim, quando a gente entende que existe um plano de alma, que a gente escolhe, a gente entende que não tem nada lá fora que nos afete. Nem crise, nem governo, nem fuxico, nem tomada disso, daquilo. Não tem. Se dentro do meu plano eu tenho que experienciar certas coisas, também não tem nada lá fora que vai evitar. Porque é uma lição minha. Eu passo o que eu preciso passar. E eu também não arco com a responsabilidade pela decisão dos outros. Cada um responde de acordo com o seu sentir, com o seu pensar, com o seu dizer, com o seu fazer. Então eu não tenho que me preocupar com o que o outro está fazendo, pensando ou dizendo. Eu tenho que me ocupar do que eu penso, digo e faço. É dentro, não é fora. Então assim, é preciso entender que as respostas e soluções estão dentro de nós. Quando a gente começar de fato a ouvir essa voz interior, a confiar mais na nossa intuição, no que nós somos, assimilando o entendimento de que nós somos seres divinos,
essas questões de medo, de culpa, do que quer que seja, esses traumas, essas memórias, vão sendo trabalhadas e dissolvidas. E a gente acessa uma vida mais plena de fato. Como a gente veio viver. Ninguém nasceu para sofrer. Isso foi o sistema que inventou. Existe uma lei de causa e efeito. Existe uma lei do retorno. Ou seja, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Isso não é castigo. Nunca foi. Só que botam na cabeça da gente, a gente acreditou por muito tempo que a gente tinha que sofrer para no final das contas ser feliz, né? Sermos felizes. Conversa, a gente pode ser feliz do começo além do fim. Certo, gente? Fica aí então os comentários do áudio do Vital, o plano da alma, escolhas, provas e libertação deste dia 25/9/2024, tá bom? Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Um grande abraço para você, Vital. Gratidão mais uma vez por esta aula e mais este esclarecimento acerca deste assunto tão importante que, né, diz respeito ao plano de alma. E para vocês, crianças, um beijo também. Fiquem com Deus. Um bom término de semana. A gente se vê no próximo conteúdo. Até lá. Beijo.